Vamos colocar Surtel em 2. Droga Master em 3. Tá bem assim? Hélio Mesomo, telefone 3228-9877. Alô, amigos! Venha, você é o nosso convidado. Programa de hoje, nós vamos ao dentista. Eu tenho que fazer minhas revisões também, como todo mundo tem que fazer. Quem é o meu dentista? O homem que fez a recuperação oral da minha boca, professor Hélio Mesomo. Vamos lá? Vamos para a cadeira do dentista? Vamos fazer uma reportagem, vamos lá. Você é o nosso convidado. Venha, vamos embora. Doutor Mesomo, eu vou precisar de algum implante? Não, eu diria assim, que aquelas próteses que tu entende como provisórias, que foram feitas há mais de 30 anos na tua boca, se eventualmente um dia tu perder, naquela região que tem essa prótese, está indicado, a indicação clássica de implante. Se na época que nós fizemos essa prótese, tivesse o implante atingido o nível de excelência que ele atingiu hoje, eu não teria feito a prótese, eu teria feito o implante em você. É uma solução muito mais conservadora comparado com a prótese parcial fixa. Me chama muito a atenção que as pessoas abandonaram por completo, não se ouve mais falar de trabalhos que eu fiz. Uhum. Essa ponte fixa que eu tenho, dos dois lados. Uhum. Não se ouve mais falar em pontes. O implante reduziu, eu não saberia te dizer em termos percentuais o quanto ela reduziu, mas na minha experiência clínica eu te diria assim, 80% das situações clínicas que antes eu fazia prótese fixa, hoje eu não desgasto mais dentro do paciente, hoje eu coloco o implante no lugar. É uma atitude muito mais conservadora porque preserva os dentes naturais do paciente, tá? No espaço em que a pessoa perdeu o dente ao se colocar um pino de implante, tá? O osso não é reabsorvido, porque... Reabsorvido é desaparecer? Desaparecer. Aquela história das pessoas que usam, né, chapa embaixo e se queixam que com o tempo a gengiva murcha. Quando você perde os dentes, na região que você perde o dente, o osso murcha, tá? E se você colocar um implante antes dele murchar, ele não murcha, porque o organismo entende que naquele lugar lá tem um substituto do dente fazendo o papel do dente. Quer dizer que o implante para o corpo humano equivale a um dente? Exatamente. Ou até mais do que um dente. A gente faz muito trabalho de prótese fixa sobre implantes. Não há necessidade, se você perdeu, por exemplo, 5 dentes, não há necessidade de colocar 5 implantes. Normalmente, o usual, vou te dar uma ideia assim do que acontece, no espaço de 5 dentes se coloca 3 implantes para colocar 5 dentes depois. A proporção não é 1 para 1. Às vezes até se faz, mas não é necessário. Quer dizer, cada pino de implante é uma estaca que entra na terra, que entra na gengiva. E nessa estaca dá para colocar mais do que um dente, dá para colocar 2 dentes, um do lado do outro. Dependendo do desenho, da situação clínica, da localização do implante, até mais. Pois é, eu fui dentista. Ele fez uma série de coisas e nos intervalos a gente fez a gravação. Nós também pegamos de uma paciente que esteve com o professor Mesomo, a Solema Rosa Rafaeli. Primeiro vamos agradecê-la. Solema, muito obrigado pela entrevista que nos deu. E ela vai colocar uma situação real, comum a muitas pessoas, pode ser até o seu caso. É por isso que nós fizemos a reportagem com ela. Vamos lá. Morava no interior normalmente naquela época não davam muita atenção os pais, né, para essa parte como o Brasil, né, no brasileiro até hoje ainda tem o certo problemas assim com a parte oral, né, com os dentes. Tem com a saúde mental. Como tem com a saúde mental? Não há problema. Tem problema no dente, a gente arranca. Exatamente foi o que aconteceu comigo, né?
Então, desde aquela época, então, da infância, eu sofria. Daí, então, foi colocada uma prótese, que é essa prótese removível, né? E eu tinha vergonha, realmente, disso. Sofria com aquela situação, né? E foi, então, um tempo que, quando eu comecei a ver na televisão, né, sobre implantes, então, eu vou fazer implantes. Eu fiz já faz alguns anos, mas eu não estava satisfeita com a prótese sobre o implante. E fiz, então, a prótese sobre os implantes que eu já tinha. Tu tinha falta de dentes na arcada inferior. Faltava dente. Tu tinha uma dentadura? Sim, na parte superior e também inferior. A inferior ainda vou restaurar. Mas eu fiz agora a superior. O tratamento é dolorido, muito dolorido, pouco dolorido, mais ou menos? Olha, eu não achei, é pouco dolorido, é quase nada. O tratamento é quase nada. A parte que eu fiz, não sofri nada, não senti dor alguma, nenhuma dor. Né? Quando tu fazes o implante, né, faz a cirurgia, toda cirurgia é um pouco dolorida, mas também praticamente nada, até porque tem, né, graças a Deus existe a medicação, né, então, para dor, é só isso. Como é que tu está se sentindo agora já com dentes definitivos? Eu estou me sentindo bem melhor, mais confiante, mais bonita. Estou me sentindo bem melhor, com certeza, né? Esse é um dos primeiros reflexos que existe, que ocorre em nós depois de um tratamento dentário. Acredite no que ela disse agora. A gente se sente mais bonito ou bonita, ela disse. E é a mais pura das verdades. Sabem por quê? Levei muito tempo para me conscientizar disso. A câmera 3 vai mostrar. Por causa disso, ó. Isto é sinônimo de alegria, de felicidade, de otimismo. As pessoas que não têm dentes bonitos falam de uma forma assim, elas tentam fechar a boca, ou então camuflar, disfarçar. Não sorriem, Alberto. São até meio tristes. É a mais pura verdade. Deixa eu falar uma coisa importante. Você sabe quantos anos você vai viver? 60? 65? Os seus pais. Não, você vai viver mais que os seus pais. Vai! A estatística está lá. Você vai viver mais. Você vai emplacar 70, 75, 80, 85, 90. Deixa eu lhe perguntar, você está preparado, a senhora está preparada para se manter quando tiver 80 anos ou 70 anos? Você está com 45 anos agora. 50 anos, está pensando em se aposentar. Tem condições de aguentar? Portocred. Ele pode significar a sua segurança quando chegar a essa idade. Portocred. Eu digo com imenso prazer, com muita alegria. O que você vê agora são os porquinhos da Portocred. Eu chamo de Porcocred, pelo nome carinhoso. São os porquinhos que simbolizam a economia. São brindes também da Portocred. Mas vamos retomar. Uma das coisas mais importantes que nós temos é a necessidade de nos suplementarmos quando ficarmos mais idosos. Eu tenho meus planos da Portocred. Quando eu tenho um valor que me sobra, R$500, R$400, R$1.000, eu compro uma letra da Portocred, letras de câmbio da Portocred. Você pode resgatá-las a hora que houver necessidade. Amanhã, um mês depois, 2 anos, 1 ano, você pode ir reaplicando. Isso vai lhe dar um suporte grande, forte, quando houver a necessidade. Você também pode garantir o estudo do seu neto. Não existe presente melhor do que o estudo. Garanta o estudo do seu neto. Pode ser que os seus filhos tenham dificuldade em garantir dos filhos dele. Garanta você o estudo dos seus netos. Faça uma aplicação para o seu neto, que pode ser resgatada a hora que você quiser. Você vai assinar junto com ele. Ele nasceu agora, você é o responsável. Tá bem? Portocred, telefone 3014-7700. Faça um contato, marque uma hora e dê um pulo na Portocred. Conheça os planos da Portocred. É uma financeira séria. Isso eu posso lhe garantir, porque as minhas aplicações estão lá. Portocred. Se você chegou agora, eu estou no dentista. Fizemos uma reportagem, sim. A minha boca foi examinada. Em muitas partes você vai ver dos meus tratamentos dentários. Portanto, o convite está aí. Vamos para o consultório? Vamos para a cadeira do dentista? Vamos embora! Essas facetas que eu tenho,
elas estão sendo difundidas, elas estão aumentando, o público está desejando faceta. É impressionante o número de pessoas. A indústria, o marketing ajudou muito das indústrias, né? Mas na verdade as pessoas hoje a aparência é um referencial de saúde. Pode ver aquilo que chama de geração saúde. É branqueamento de dente, clareamento, colocação de facetas. O que as pessoas querem? Uma dentição perfeita, branca, bonita, bem articulada, que muito mais do que para mastigar, para poder sorrir, escancarar e dizer, olha como está bonito o meu sorriso. Então elas estão crescendo num número estapafúrdio, eu diria. As pessoas têm uma manchinha num dente que não se consegue remover, vamos botar uma faceta. Eu quero uma faceta. O paciente vem exigindo a faceta. Um dos órgãos de propriocepção, de sensibilidade, como o senhor disse há pouco, é o bolso. É um dos órgãos de sensibilidade dos seres humanos. Maior. Às vezes o maior, de acordo. A odontologia está mais acessível? Muito, muito. Quando se fazia, por exemplo, um implante há 5 anos atrás e hoje, ele é menos... Nós cobramos hoje menos da metade do que se cobrava 5 anos atrás. Por quê? Porque foi aumentando a produção. É uma questão de mercado, lei de oferta e procura, né? Hoje o implante está extremamente difundido, tá? Tem inúmeras indústrias de qualidade, com credibilidade sérias, tá? Então tem concorrência entre elas no mercado e o preço baixa violentamente. Esses procedimentos todos que eu estou falando, eles hoje estão cada vez mais acessíveis ao bolso do paciente. Você está gostando do programa? Nós somos ao consultório médico. Vamos fazer uma consulta e levamos uma equipe de gravação. Agora você vai conhecer uma coisa também que é importante. O que é que você está vendo aqui? O que é que você está vendo? Vamos abrir bem a imagem. O que é que você está vendo aqui? Você está vendo o ouvido humano. O ouvido humano. Isso aqui é a orelha. Orelha, pavilhão auricular. Os médicos inventam nomes, tá certo. Bom, aqui eu tenho o canal auditivo externo, a cera é produzida aqui, eu tenho os pelos aqui. Eu tenho perda de audição que pode estar localizada nessa parte média ou nessa parte mais interna, no ouvido interno. Pessoal, se o problema for apenas nessa parte, nós podemos auxiliar você. Podemos sim. O que eu posso fazer? Eu posso oferecer para você um exame de audiometria. O mesmo exame que eu fiz quando eu decidi ver o que eu tinha e aí eu constatei a minha perda auditiva. E isto aqui, esse aparelhinho foi colocado, esse que você está vendo aqui, ó, esse aqui, está dentro, ó, esse aparelhinho foi colocado, ele é colocado exatamente aqui, ó. Neste canal aqui. Claro, isso aqui está ampliado, né? Mas ele ocupa esse espaço, por isso que não se enxerga. Eu vou fazer uma oferta para você. Pega o telefone. Anote o telefone que eu vou lhe dar, ele é fácil. 33 no início e 33 no final. 33 14 44 33. Se você discar, a partir desse momento, há uma equipe de mais de 20 pessoas recebendo a sua ligação com equipamentos automáticos e logo depois voltam a ligação para você, marcando o dia do seu exame. Sim, do seu exame, do seu pai, se você quiser levar, da sua mãe. Aqueles que já estão na base do em casa todo o tempo. O que é? Pois é. Faça um exame. Ouça a opinião da Surtel. Se for necessário, você poderá experimentar um aparelhinho e ver qual é o resultado. Tá bem? A qualidade dos produtos, essa eu conheço. Qualidade alemã. Não é um aparelho mais barato que existe no mercado, mas seguramente é o melhor. Bom, vamos voltar para o consultório do Dr. Hélio? Você quer voltar? Vem conosco então? Vamos voltar para o consultório. Professor Hélio Meson, uma vez nós chegamos a conjecturar a possibilidade de colocar um implante aqui. Afinal de contas, em poucas palavras, nesse ambiente sagrado aqui de um consultório odontológico, numa sala de atendimento, com tudo isso aqui em cima de nós, o que é um implante? O implante é um pino de titânio
que é colocado no espaço em que se perdeu um dente. Esse pino é colocado no interior do osso, o osso entende a mensagem quando o pino é colocado, de que ele precisa envolver aquilo, então o osso cola no pino. O pino, o implante, nada mais é do que uma raiz artificial. E sobre essa raiz a gente vai construir os nossos pivôs depois, nas suas diferentes formas. Isto é um implante. É um pino de titânio no interior do osso que se coloca onde se perdeu o dente. Ele vai fazer a função de uma raiz de dente artificial. Quanto tempo depois de colocado esse pino eu vou poder colocar a minha prótese definitiva, o dente? Isso varia enormemente. Desde a colocação imediata da prótese até 6 meses depois. Por exemplo, por quê? Porque nós temos diferentes tipos de osso nas diferentes regiões da boca. Nessa região aqui da frente, do lábio inferior, no arco de baixo, é aquilo que eu te disse que aquela vovó de 88 anos que esteve aqui ontem vai colocar segunda-feira. O que vai ser feito? Vai se tirar a chapa dela que ela usa, vai se colocar 5 implantes nessa região aqui do queixo, e sobre esses 5 implantes nós vamos fazer uma ponte fixa que vai até lá atrás, correpondo 12 dentes. A outra situação, em dentes posteriores, inferiores, normalmente, em situações excepcionais, dá para fazer o mesmo tipo de trabalho que se chama de carga imediata. Em cima já é um pouquinho mais complicado e, como regra geral, se aguarda de 4 a 6 meses depois de colocar os pinos, depois de colocar o implante, para poder fazer a prótese. Por quê? Porque o osso daqui, dessa região do queixo, tá? Ele é uma rocha, tá? E esse aqui é um queijo suíço. Tá conseguindo entender a diferença? Ele é todo furado, ele é esponjoso, então tem menos superfície de osso para colar no implante. Por isso a gente tem que esperar mais tempo para que o osso cole realmente e aí então se coloca a prótese. Se uma pessoa perdeu os dentes, 1, 2, 3, 5 dentes, 6 dentes, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ela ainda pode colocar implante? Na maioria das vezes, sim. E aí, se por acaso não der por falta de osso, nós temos o recurso do enxerto ósseo. O que é isso? É usar osso artificial, que tem para isso, osso bovino, usar osso do próprio corpo da pessoa e inserir no local para repor o osso perdido, para dar condições de colocar o implante. Entende? Então hoje o avanço dos enxertos ósseos também evoluiu enormemente nos últimos anos e se tem obtido excelentes resultados mesmo com enxerto ósseo. Pessoas que têm, vamos lá, hipertireoide, doenças da tireoide, pessoas que têm diabetes, vamos incluir também os crônicos, os tabagistas, podem também fazer implantes? O tabagista com freio de mão, o contumaz, com freio de mão puxado, porque os maiores índices de fracasso de implante, na minha experiência profissional, tá, dos poucos casos de fracasso, tá, são de pessoas fumantes contumazes. A diabetes depende do nível de glicose para ter, digamos assim, um tempo mínimo para cicatrização. Tá? Mas normalmente o diabético compensado entra no rol do paciente comum. Osteoporose? Não interfere absolutamente nada, porque o mecanismo de união, de colagem do osso no implante não tem nada a ver com a osteoporose. Cardíaco, tireoide? O cardíaco, você tem que controlar a situação cardíaca dele, aí entra em jogo questão de anestesia, coisas assim, mas não sob o ponto de vista específico de contraindicar o implante em si. Tireoide? Tireoide também, de uma maneira geral, ela também não tem influência. Quais são as situações em que o senhor poderia nos trazer como exemplo, situações curiosas que devem ter acontecido ao longo de uma vida? Poxa, eu acho que é uma situação curiosa no sentido assim de cômica, daquela que a gente colocaria
colocaria nos anais, no processo histórico da gente, é de uma vovó, 94 anos. Ela sempre chegava 1 hora antes aqui para se atender. Eu estava fazendo chapa, ela não queria implante. Tá? Aí ela chegava, entrava, ela não pedia licença para ninguém, ela vinha abrir a porta aqui. E ela me chamava de Elinho. Elinho, eu cheguei, viu? Se não me atrasa hoje, viu? Tá. Não, tudo bem, vó, vou lhe atender no horário. Ela chegava 1 hora antes. Ela queria fazer chapa? Sim, fiz. Feliz da vida e muito exigente. Completamente lúcida. Até que um dia, ela sentada na cadeira, a gente estava conversando, não me lembro de que assunto, porque ela não parava de falar, ela gostava de conversar. Né? Ela disse assim, Elinho, é uma invasão de privacidade tão grande sentar na tua cadeira, que eu prefiro ir ao ginecologista do que vir aqui. Para ver como a boca é um lugar sagrado da gente, né? Esse episódio assim me marcou, porque ela disse com a maior naturalidade isso. E vocês profanam esse local sagrado com as agulhas, com as brocas, com os espelhos, com os esguichos. Eu, como paciente traumatizado, te dou a chance de defender. Não, é que existe um modelo da gente fazer. Eu vou, como você é médico, você sabe. A grande diferença é que os procedimentos médicos são feitos com anestesia geral, então o paciente não sabe e não vê nada. E não ouve. Não ouve nem nada, não ouve o que se passa, as piadas que eles ficam contando ao redor da mesa cirúrgica, enfim. Essa é a diferença, porque a medicina é tão ou mais agressiva, eu diria assim, do que o instrumental que o dentista usa. Bom, quando a gente chega num consultório médico, a gente conversa com o médico, aí depois vamos ver o que nós vamos fazer. Num consultório odontológico, já vai mandando abrir a boca que eu quero olhar. Quer dizer, há uma invasão de privacidade mesmo. Mas, vê bem, hoje não se aborda mais um paciente, um cliente assim. A primeira coisa é sentar, conversar, saber das expectativas dele, porque não adianta eu ver pelo ângulo profissional, técnico, se na expectativa, o desejo, o sonho do paciente está muito distante disso. De repente eu olho tecnicamente e digo assim, pô, aqui teria que extrair 4 dentes, colocar 6 implantes, fazer uma reabilitação oral de ponta a ponta da boca e tal. Quando o paciente diz assim, eu não estou afim de nada disso, me coloca uma ponte móvel e deu. Então, não é mais assim, senta que eu vou olhar. Primeiro eu quero te ouvir como paciente, o que tu veio buscar aqui? O que te satisfaz? Sabe? Quais são os sonhos, suas expectativas? A partir daí, então, se monta um modelo de atendimento que é muito individual. Não sei se vocês repararam, eu fiz várias perguntas para o professor Mesomo sobre tireoide, sobre hipotireoidismo, sobre raquitismo, perda óssea, osteoporose. Ele está ao par, cirurgião dentista. Bom, agora você vai conhecer uma outra história importante. Um paciente dele, o Giovanni Moraes Freitas. Acompanhe. Giovanni, qual é a tua história odontológica? Olha, doutor, eu estava ficando bastante preocupado, porque eu estava com desgaste excessivo do dente e com falta de alguns dentes, a ausência de muitos dentes. Eu não via como que eu poderia resolver isso aí. Eu pensei até, de repente, será que eu vou ter que colocar uma prótese? E, de repente, eles poderiam se deslocar durante a mastigação e até quando a gente ia conversar, é um problema, né? Aconteceu? Aconteceu muitas vezes isso aí. Então, ele chegou a cair ao chão? Chegou a cair, chegou a cair. E o senhor sabe que aí eu estava me preocupando com isso aí. E também a alimentação. A gente começa a ter deficiência na mastigação e isso acaba atingindo também a digestão. E aí o que foi feito? Olha, nós começamos a trabalhar primeiro na área de implante, né? Foram feitos 8 implantes, né? Quando eu comecei a ver o resultado, olhar no espelho, eu fiquei impressionado. Como é que pode... Eu disse até para uma irmã minha, eu digo, puxa vida, é uma verdadeira obra de arte. É uma obra de arte, eles reconstrói tudo, né? Dá para a gente sorrir, dá para a gente conversar sem medo nenhum. Depois de colocar os implantes, primeiro e segundo
meses? Olha, a mudança foi total, né, doutor Abraão? Foi total. Qual mudança? A mudança na mastigação, né? Hoje eu posso mastigar toda a alimentação tranquilamente, né? E é engraçado que foi uma alegria familiar, né? Porque todo mundo gostou, meus filhos, minha esposa, está todo mundo feliz, né? E eu quero lhe dizer que eu relutei um pouco, né? Porque o senhor sabe que nós, seres humanos, nós temos medo do novo. A gente tem medo de mudar. Eu vou ficar com aqueles dentes assim mesmo, de repente eu vou ajeitando aqui e ali e tal, né? E quando eu comecei a ser tratado, né? Porque eles fazem um trabalho psicológico com a gente na clínica, né? O tratamento é extraordinário, né? É tudo muito simples e a simplicidade é o que ganha a gente. Não tem nada de difícil. As pessoas acham que é complicado, mas não é. O que tu ganhasse com o tratamento? Olha, eu ganhei um sorriso novo em primeiro lugar, né? Segurança para falar, porque eu preciso falar. Eu falo muito, né? Preciso transmitir ordens, então eu preciso falar, Eu tinha problema de dicção, doutor. Não conseguia me expressar. O ar escapava... E as frases saíam chiadas, muitas vezes, leitura, essas coisas todas. Isso tudo desapareceu. Claro que a mudança foi tão radical, doutor Abraão, que eu estou passando por um processo de adaptação à nova realidade, que é fantástica, né? Então eu aconselharia a todas as pessoas que hoje estão relutantes, que venham. E muitas pessoas têm medo porque eles encaram o negócio pelo lado financeiro. Mas isso é um lado que o doutor Hélio acomoda, a equipe dele que trabalha aqui, o doutor Eduardo, eu não tive nenhum problema, né? O que eu tenho que fazer para tu nos dar um largo sorriso? É só pedir, né? É só pedir e pronto. Ele disse uma coisa muito importante, o medo de mudar. Muitas pessoas se acomodam na sua feiura, no seu desconforto. Muitas pessoas. Nós mesmos também muitas vezes tem que me mexer. Bom, deixa eu primeiro, professor Hélio Mesomo, muito obrigado por nos permitir ir ao seu consultório. Telefone do nosso entrevistado, me ajuda, pessoal da produção. Deixa eu pegar aqui. 3228-9877. Botaram, tá. 3228-9877. Bom, vamos falar alguma coisa também muito importante. Pessoal, o medicamento que você toma precisa ser de confiança. Sua em primeiro lugar, do seu médico em segundo lugar e do farmacêutico que vende. Você conhece a Droga Master na frente do pronto-socorro? Vamos conhecer? Aí está ela. Droga Master de frente ao pronto-socorro. Talvez uma das farmácias mais tradicionais que você possa imaginar. Exato, Droga Master, que mais? Telefone da Droga Master, muito importante. Já vem, quero que você veja, aí está a grande força da Droga Master. Ela fabrica os medicamentos um a um. Os medicamentos que provavelmente você faça consumo. Dos 10 medicamentos mais utilizados, cuja lista está na minha mão, eu quero que você guarde. Em primeiro lugar, o telefone. 33 dúzia mil. Gravou? 33 dúzia mil. É assim que eu gravei. Tenho 10 telefones. 10 medicamentos. E o meu conselho. Telefone para a Droga Master. Telefone. E pergunte o preço do seu medicamento. 33 dúzia mil. Pergunte o preço, você vai ter uma grande surpresa. Senhoras e senhores, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá! Alô, amigos! Sejam bem-vindos. Venha para a nossa casa. As portas estão abertas.
Programa de hoje, nós vamos responder inúmeras perguntas. Nós recebemos muitas perguntas por e-mail. Daqui a pouco nós vamos colocar o nosso e-mail aí, vai aparecer no rodapé, para você nos mandar e-mails com perguntas, com sugestões. Aceitamos tudo, desde que seja sério, né? Não me mande em spam, por favor, eu já estou...